Salve, salve galera, mais um vídeo do Prepara Concurso. Olha só, hoje dando continuidade ao assunto sujeito, já temos um vídeo, tá? Um vídeo aqui no canal do Prepara. E hoje, como eu disse, vamos dar continuidade a este assunto. Vamos precisar das informações do vídeo anterior, que são mais noções introdutórias, beleza? Para a gente conseguir caminhar com maior firmeza neste vídeo. Estou aqui ao vivo diretamente do Facebook, tá? Se a galera quiser participar aí também no Facebook, quer fazer alguma pergunta, tamo aqui. Então, galera, olha só. Quem quiser me seguir nas redes sociais aqui está. Meu Facebook, Gustavo Nascimento. E também tem o meu YouTube, é o professor. Lá a gente posta mais brincadeira, tá? Vou começar a jogar Free Fire agora. Postar alguns vídeos de Free Fire aí pra galera. Beleza, pessoal? Então, recado dado. Vamos para o que interessa. Então, sujeito. Galera, o que é que se entende sobre sujeito? Vamos começar. Olha só. Primeira coisa, quando eu falo de sujeito, quando a gente trabalha com os tipos de sujeito, quando alguém perguntar para você o seguinte, fazer a seguinte indagação a você, ó. Quais são os tipos de sujeito? Então aqui, ó, tem sujeito. Sujeito. Primeiro eu tenho sujeito simples, composto. Eu tenho sujeito oculto, sujeito indeterminado, indeterminado. Eu tenho sujeito inexistente. E também algumas gramáticas, galera, aquelas gramáticas mais aprofundadas, elas vão mostrar o sujeito oracional. Tranquilo? Então, aqui está, ó, os tipos de sujeito. Para você dominar este assunto, tipos de sujeito, você precisa ter alguns conhecimentos prévios. Esses conhecimentos estão lá no meu vídeo anterior sobre sujeito. Lá eu te mostrei o que é um sujeito, porque ele é classificado como termo essencial de uma oração, tranquilo? Como fazer a sua identificação e etc. Quando você tem essa base, você está preparado para dar um passo à frente, que é trabalhar os tipos de sujeito. Tranquilo? Sem nenhum problema, pessoal, sem nenhum problema. Então, quando alguém chegar para você e perguntar quais são os tipos de sujeito, você vai dar como resposta, ó, olha só, você tem um sujeito simples, composto, oculto, indeterminado, inexistente, e algumas gramáticas mais aprofundadas, como eu falei para você, vão colocar também o sujeito oracional, no qual esse sujeito oracional, ele literalmente é formado por uma oração, mais especificamente falando, é aquele sujeito que exerce é um sujeito por meio de uma oração subordinada, a qual essa oração subordinada se subordina a uma oração principal, beleza? Isso é o sujeito oracional, tá lá nas orações subordinadas substantivas. Hoje, infelizmente, pessoal, não tem como a gente trabalhar todos os tipos de sujeito. A gente vai ficar apenas com o sujeito simples e também o sujeito oculto. Hoje, tá? Hoje a gente vai trabalhar apenas com o sujeito simples e o sujeito oculto. Vai ser o nosso objeto de estudo hoje. Os demais tipos de sujeito vai ficar para aulas posteriores. Tranquilo? Então é isso que a gente vai trabalhar hoje. Vou limpar o slide. Vou limpar o slide aqui e vamos dar início à nossa oração. Vamos começar trabalhando com o período simples. Eu estou acompanhando aqui a galera do Facebook aqui também. Então vamos lá. Olha só. Sujeito simples. Sujeito simples. O que se entende, pessoal, por sujeito simples? Olha só. Sujeito simples é aquele sujeito formado composto, tá? Composto por apenas um núcleo, ou melhor dizendo, a estrutura do sujeito ele possui apenas um núcleo. Então, o sujeito simples ele possui um núcleo apenas, beleza? Possui só um núcleo. Então, atenção a isso, beleza? Sujeito simples, apenas um núcleo. Veja exemplos. Quando eu digo assim, ó, imagine este exemplo aqui, ó. Diga assim, ó. Pedro furou a bola.
Pedro furou a bola. Pedro furou a bola. Olha só. Primeira coisa que você vai identificar, o que você vai fazer, ir de cara no verbo. Identificar o verbo da oração. Isso é o primeiro passo a ser feito por você. Identifiquei o verbo, o segundo passo é fazer a indagação ao verbo. Então pega aqui, ó. Quem? Essa indagação, lembra? Opa. Essa indagação é feita através por meio do pronomezinho quem, tá? Do pronome quem. Após identificar o verbo e fazer a indagação ao verbo, como é que fica, ó? Quem furou a bola, você vai ter como resposta o termo Pedro. Então, Pedro é o sujeito da oração. Tranquilo? Pedro é o sujeito da oração. Perceba que aqui eu apliquei, eu tive que aplicar o que eu falei lá no vídeo anterior, lá nas noções introdutórias, como fazer a identificação do sujeito. Só relembrar você, ó. Primeiro passo, indicar no verbo. Identifiquei o verbo. Segundo passo, eu vou fazer a pergunta ao verbo. Ele vai me dizer quem é o seu sujeito. É simplesmente isso, pessoal. É só isso que você vai fazer. Tudo bem? Indicar no verbo. Segundo passo, fazer a pergunta ao verbo, que ele vai te dizer quem é o sujeito da oração. Beleza? Então, este é o exemplo. Perceba, galera, que Pedro é o sujeito da oração. Pedro furou a bola. Pedro exerce a função sintática de sujeito. Olha só, na definição de sujeito simples, eu coloquei o sujeito simples como sendo aquele que possui apenas um núcleo. Um núcleo. Se eu tenho um sujeito que na sua estrutura possui apenas um núcleo, eu estou diante de um sujeito simples. Beleza? Sujeito simples. E perceba que Pedro é um sujeito que é formado por apenas um termo. Pô, se ele é formado por apenas um termo, ele é o sujeito, tá, da oração e também está exercendo a função de núcleo do sujeito. Então, pessoal, isso é sujeito simples. Agora só olha informação importante. O sujeito simples não é pelo fato de haver apenas um, não é pelo fato de o sujeito ser formado por apenas um termo, não. Pelo amor de Deus, não é isso. O sujeito simples é aquele termo, é aquele sujeito, melhor dizendo, é aquele sujeito que na sua estrutura possui apenas um núcleo. Um núcleo. Se é um sujeito que possui apenas um núcleo, eu estou diante de um sujeito simples. Olha só este exemplo aqui para você entender melhor. Olha só quando diga assim, ó. As três lindas meninas. As três lindas meninas foram aprovadas no certame. No certame. Um abraço aí pro meu amigo Jonas Melo e Alisson. E Alisson aí, futuro geógrafo. E também a Ana Souza. Um abraço para vocês, galera. Olha só. Olha só a frase, ó. As três lindas meninas foram aprovadas no certame. Vamos aplicar o passo a passo. Primeira coisa, de cara no verbo, aqui achei o verbo, ó. Verbo a, que é o verbo foram, né? Identifiquei o verbo, próximo passo, vou indagar o verbo. Quem? Fica assim, ó. Quem foram, quem foi aprovado no certame? Você vai ter como resposta tudo isso aqui, ó. As até meninas. As três lindas meninas é o sujeito desta oração. Olha a extensão desse sujeito, pessoal. Olha a sua extensão. E exatamente dessa forma vai cair na sua prova. A sua banca ela não vai colocar uma estrutura simples igual a esta aqui, não. Ó. Pedro furou a bola. Ele vai trabalhar com uma estrutura mais bem elaborada, um pouquinho mais ampla, um pouco mais extensa, igual a esta aqui, ó. As três lindas meninas. Perceba a extensão desse sujeito. Como é que eu vou fazer para fazer a identificação no núcleo do sujeito? Primeiro você precisa de alguns conhecimentos prévios. Olha só, vamos para cá. Ó. Antes da gente identificar o núcleo desta oração, olha só no que eu vou colocar aqui para você. Ó. Eu vou ter vou ter as chamadas classes determinantes, tá? Determinantes, opa. Onde estas classes determinantes, ela é composta por artigo, adjetivo,
adjetivo, numeral, numeral, também pelo pronome. Também pelo pronome. Beleza? Também pelo pronome. Mandar um abraço aí pro Wellington Castro, Lia Mariano e também pra Samila Matos. Seja bem-vindo, tá? A nossa transmissão ao vivo. Lembrando, se vocês não são inscritos, galera, essa aula vai estar lá, vai estar disponível lá no canal do Prepara Concurso, beleza? Vai estar completinho lá. Então, galera, olha só. Determinantes. Quando eu falo de classes determinantes, morfologicamente falando, eu faço referência ao artigo, adjetivo, numeral e também ao pronome. Estas são as chamadas classes determinantes. Se eu tenho uma classe determinante, eu também tenho aqueles termos que são chamados termos determinados. E quais são esses termos determinados? Olha só. Eu tenho o substantivo, eu tenho aqui o termo determinado, né? Tem o termo determinado, no qual este termo determinado, pessoal, ele é formado pelo substantivo, e além do substantivo, eu tenho aqueles termos, chamados de termos substantivado. Substantivado. Tranquilo? Substantivado. Então, olha só, quem são os termos determinantes? Eu tenho o substantivo e também eu tenho chamados os termos substantivados. Esses termos substantivados são termos gramaticais que estão na posição de substantivo, porém eles não são substantivo gramaticalmente falando. Ou melhor dizendo, vou reformular minha fala. Os termos substantivados, eles são termos que gramaticalmente não são classificados como substantivo, porém de forma atípica relacionada ao contexto que ele foi colocado, que ele foi inserido, ele está exercendo a função, está na posição de um substantivo. Lembrando que de forma atípica, tá? É um substantivo de forma atípica, beleza? Então é isso. Então aqui, ó, tem os termos determinantes, que são o artigo, adjetivo, numeral, pronome, e também os termos determinado. Esses termos determinantes aqui, ó, vão determinar estas classes gramaticais aqui, ó, o substantivo e os termos substantivados. Tranquilo? Você precisa desse conhecimento prévio para identificar o núcleo do sujeito. Além disso, pessoal, o núcleo do sujeito ele vai ser conceituado por algumas gramáticas com o termo mais importante da estrutura do sujeito e aquele termo que não está precedido por preposição. Tranquilo? Que não está precedido por preposição. Claro que existe excepcionalidades, que existem alguns termos, alguns núcleos que são preposicionados, mas isso não nos interessa agora, beleza? Então, eu quero que você identifique, aprenda o que são termos determinantes e termos determinados. E além disso, o núcleo do sujeito é o termo mais importante da oração e que não está regido por preposição. Tranquilo? Entenda isso e vamos ser felizes. Agora, pegando esses conhecimentos e aplicando neste sujeito aqui, ó, as 3 lindas meninas, como eu vou fazer para fazer a identificação do núcleo do sujeito? Olha só, a primeira coisa que você vai fazer é desses termos que formam o sujeito desta oração. Qual é aquele que não está preposicionado? Você vai vir aqui, ó. As não está preposicionado. 3 não está regido por preposição. Lindas também não. E meninas também não está preposicionado. Aí você já fica em dúvida, né? Você começa a olhar assim, nenhum tem preposição. Primeiro passo, qual que você vai fazer? Você vai ver dentre esses termos que formam o sujeito aquele que é mais importante. Você pega aqui, ó. As 3 lindas meninas. Você pensa bem e conclui. Pô, desses termos eu vou em meninas. E é realmente meninas o termo mais importante desta oração. Se ele é o termo mais importante desta oração e não está preposicionado, aqui está o núcleo do sujeito da oração. Tranquilo? Aqui está o núcleo do sujeito. Além disso, perceba o seguinte, que meninas, pessoal, ele é um substantivo. Meninas é um substantivo. E onde está o substantivo? Ó, dentro dos termos determinado. É isso mesmo, pessoal. O núcleo do sujeito ele é formado
por um substantivo ou por uma palavra substantivada. Tranquilo? Por um substantivo ou por uma palavra substantivada. Entenda isso. O núcleo do sujeito, pessoal, ele não vai ser formado por uma dessas classes determinantes aqui, ó, artigo, adjetivo, numeral e pronome. Não vai ser. A não ser que uma dessas classes gramaticais aqui, ó, ele seja um termo substantivado. Dá para entender? Tranquilo? Fácil demais, galera, isso aqui, ó. Então a gente achou o núcleo do sujeito, que é meninas. Aí você deve estar se perguntando, beleza, Gustavo, meninas é o núcleo do sujeito. E quais funções estão exercendo os termos que também compõem o sujeito? Galera, aqui eu tenho esse as aqui, ó, é um artigo. O artigo, ele não vai exercer função sintática nenhuma, isso em regra. Em regra, ele não exerce função sintática. Entretanto, por ele fazer parte dos termos determinantes, ele vai ocupar a função de adjunto adnominal. Então, esse azinho aqui, ó, é o chamado ADN, adjunto adnominal. Aí você pergunta mais uma vez, Gustavo, e a palavra 3? Galera, 3 é um numeral, tá? Ele é um numeral, é morfologicamente falando. Quando a gente pega o numeral e faz referência à sintaxe, o numeral também não tem função sintática. Entretanto, pelo mesmo motivo, por ele fazer parte dos termos determinantes, ele acaba sendo classificado como adjunto adnominal. Já o adjetivo lindas, pessoal, lindas é um adjetivo, tá? É um adjetivo. O adjetivo ele tem duas funções sintáticas, ele exerce duas funções sintáticas. Ou ele vai ser um predicativo, ou ele vai ser um adjunto adnominal, tranquilo? Predicativo ou adjunto adnominal. São as classes, são as funções sintáticas que o adjetivo vai exercer dentro de uma estrutura oracional. Tranquilo? Beleza? Então, tudo isso aqui, ó, é ADN, adjunto adnominal. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, fica ligado nisso. Eu tenho um sujeito extenso, porém formado por apenas um núcleo. Um núcleo, beleza? Então, se liga aí, pessoal, se liga. Vou dar um abraço aí pro Jânio Pantoja e também para Josi Areal. Abraço para vocês, obrigado por estar acompanhando a transmissão ao vivo. Se vocês puderem compartilhar também, agradeço. Tranquilo, pessoal? Então, vamos para mais um exemplo. Vamos aqui trabalhar com mais um exemplo. Quando eu digo assim, ó, quando eu digo assim, ó, eu gosto de língua portuguesa. Eu gosto de língua portuguesa. Vamos aplicar o passo a passo. Primeira coisa que você vai fazer vai identificar o verbo da oração. Aqui está. O verbo gostar. Segundo passo, indaga o verbo. Quem? Aí fica assim, ó. Quem gosta de língua portuguesa, você vai ter como resposta esse pronomezinho aqui, ó. Eu. Eu é o sujeito do verbo gostar. Percebe que o sujeito ele também possui apenas um termo que está exercendo a função de sujeito também de núcleo, portanto, sujeito simples. Neste exemplo, e também neste exemplo, todos sujeitos simples. Pessoal, mais cuidado, porque a banca vai querer te derrubar e vai colocar esta frase aqui, ó. Diga assim, ó. Deixa eu pensar numa frase aqui, ó. Diga assim, ó. Vou colocar aqui do lado, ó. Ouve-se conversas. Opa, deixa eu só ajeitar aqui a concordância, calma. Só um minutinho, pessoal. Ouvem-se conversas. Ouvem-se conversas. Se você assistiu, se você assistiu a aula anterior que eu tratei sobre, que eu falei sobre o sujeito, você vai matar essa questão aqui na hora, ó. Você vai saber identificar o sujeito desta oração aqui, ó, só olhando de cara. Então, primeiro passo. Primeiro passo, identifica-se o verbo. Aqui está o verbo da oração. Segundo passo, faz a indagação ao verbo.
Tranquilo? Faz a indagação ao verbo. Assim, ó. Ouvem-se casa. Ouvem-se. Ouvem-se conversas, perdão. Ouvem-se conversas. Aí você fala assim, ó. Quem ouvem-se conversas, você deve estar se perguntando, ficou muito estranho. Não deu para identificar o sujeito. Sabe por que não deu? Porque esta oração ela não está na ordem direta. Ela está na voz. Além disso, ela está na voz passiva, sintética ou pronominal. Uma dica: se você quer trabalhar com a análise do sujeito e a oração está na voz passiva, sintética ou pronominal, eu aconselho você passar para a voz passiva, para a voz passiva analítica, tá? Você faz a transposição para a voz passiva analítica. Fica desta maneira aqui, ó. Olha só como é que fica, ó. Fica assim, ó. Ouvem-se conversa, voz passiva sintética pronominal. Vou fazer transposição para a voz passiva analítica. Fica assim, ó. Conversas são ouvidas. Conversas são ouvidas. Galera, perceba como ficou mais simples de se trabalhar com o sujeito. Vamos aplicar o passo a passo. Primeiro passo, identifica-se o verbo. Segundo passo, indaga o verbo. Quem? Fica assim, ó. Opa, deixa eu só ajeitar aqui, só melhorar isso aqui. Só ajeitar isso aqui para ficar melhor. Conversas são ouvidas. Identifica-se o verbo. Aqui, perceba que eu tenho dois verbos. Eu tenho mais de um verbo, estou diante de uma locução verbal. Indaga o verbo. Quem são ouvidos? Você vai ter como resposta aqui, ó. As conversas, elas são ouvidas. Portanto, conversas é o sujeito da minha oração. Tranquilo? É o sujeito da minha oração. Se aqui, ó, conversas é o sujeito da minha oração, não vai ser diferente aqui, ó. Conversas também vai ser o sujeito da oração. Por que foi aconteceu? Apenas houve uma transposição de voz. Quando eu pego uma voz uma frase que esteja na voz passiva, sintética ou pronominal e transponho a para a voz passiva analítica, pessoal, não vai ocorrer uma alteração gramatical. Por isso que o sujeito ele é exercido pelo mesmo termo, que é conversas. Tranquilo? Por isso que ele é exercido pelo mesmo termo. Agora, se você passar a fazer a transposição para a voz ativa ou para a voz reflexiva, aí sim vai acontecer uma alteração gramatical. Não pode. Tranquilo? Então, isso, pessoal, é sujeito simples. Quero colocar outra frase aqui, ó, para a gente encerrar sujeito simples desta maneira. Foi uma frase usada por mim no vídeo anterior. Diz assim, ó. A Universidade do Estado do Amazonas contratou professores temporários. A Universidade do Estado do Amazonas contratou professores temporários. Vamos aplicar o passo a passo mais uma vez para a gente finalizar. Sujeito simples. Primeiramente, identifica-se o verbo. Aqui está o verbo contratou. Beleza? O verbo contratou. Aqui está. Segundo passo que você vai colocar em prática é fazer a indagação ao verbo. O meu desse pronomezinho quem. Fica assim, ó. Quem contratou professores temporários, você vai ter como resposta tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. A Universidade do Estado do Amazonas. Tudo isso é o sujeito da oração. Tudo isso. Perceba a extensão deste sujeito, pessoal. É um sujeito extenso. Você tem que ter muito cuidado com o sujeito extenso. Tranquilo? Você tem que ter muito cuidado, porque quando a gente vai trabalhar com o núcleo do sujeito, pelo fato de existir vários termos, a gente pode acabar fazendo uma análise de uma forma errada. Classificar um termo que não é núcleo como núcleo, beleza? Então vamos trabalhar com o núcleo do sujeito, ó. Eu pego aqui, ó, a Universidade do Estado do Amazonas. Tudo isso é o sujeito, tudo isso. Agora, quando eu quero fazer a classificação do sujeito, o que é que você vai fazer? Primeiramente, identifique aquelas classes que não estão preposicionadas. Percebe que eu tenho aqui, ó, o azinho e universidade. Não estão preposicionados. Entretanto, o que tem preposição, ó, é isso aqui, ó.
Estado e Amazonas. Portanto, se estão preposicionados, eu já descarto. Não podem ser núcleos. Agora, segundo passo é trabalhar com o termo mais importante da estrutura do sujeito. Pô, sobrou dois termos aqui, ó, o azinho e universidade. Dentre esses termos, qual é o mais importante? Você vai dizer, obviamente, que é a universidade. Portanto, ó, sujeito, núcleo, portanto, núcleo do sujeito. Tudo isso aqui é o sujeito, porém, apenas universidade é o núcleo do sujeito. Aí você deve estar se perguntando, Gustavo, beleza. E quando a gente trabalha com determinantes? Exatamente, pessoal. Aqui, ó, perceba que universidade é um substantivo e o substantivo faz parte dos termos determinados. Beleza? Faz parte dos termos determinados. Por isso que ele é o sujeito também da oração. Por isso que ele é o núcleo também. Tranquilo? E esse azinho aqui ó, ele está exercendo a função de ADN. Adjunta de nominal. Tranquilo? Adjunta de nominal. E tudo isso aqui também, ó. Beleza? O núcleo é apenas isso, ó. Universidade. Então tome muito cuidado com isso, pessoal. Tome muito cuidado com isso, porque isso derrubou muita gente na prova. Tranquilo? Galera, então aqui eu encerro o assunto sujeito simples. Tranquilo? Sujeito simples. E vamos dar início agora para falando sobre o sujeito composto. Vou me despedir da galera aqui do Facebook. Valeu, galera. Obrigado por você estar acompanhando aí. E até a próxima. Valeu. Esta aula vai estar completinha no canal do Prepara Concurso, tá? Vai ser a aula completa. Aqui eu trabalho apenas sujeito simples. Agora eu vou dar início a sujeito composto. E se você quiser ver toda essa aula, acesse o canal do Prepara Concurso. Valeu. Falou. Então, pessoal, vamos dar continuidade a sujeito composto. Vamos continuar dar início a sujeito composto. Vou apagar tudo, apaguei. Então, o que, é que se entende por sujeito composto, galera? Quando eu falo de sujeito composto, olha só, vamos conceituá-lo. Sujeito composto. Sujeito composto. Perceba o seguinte, ó. Se o sujeito simples é formado por a estrutura do sujeito possui apenas um núcleo, logicamente que o sujeito composto ele possui dois ou mais núcleos. Então é isso mesmo, ó. A gente coloca aqui, ó. Possui dois ou mais núcleos. Tranquilo? O sujeito composto possui dois ou mais núcleos. Só não pode ser um núcleo, mas se ele possui dois ou mais, sujeito composto na veia. Então vamos trabalhar com exemplos. Quando eu digo assim, ó, João e Maria foram à festa. João e Maria foram à festa. O que você vai fazer? De cara no verbo, meu amigo, sem pensar duas vezes. Aqui está o verbo. O foram. Em seguida eu indago o verbo, por meio do pronome quem. Quem foi à festa? Você vai ter como resposta tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. João e Maria. Tudo isso aqui é o sujeito da minha oração. Tranquilo? Tudo isso é o sujeito da minha oração. João e Maria. Então coloca aqui o sujeito. Sujeito da oração. Olha só. Percebe que o sujeito ele é formado por três termos. O João, o E Maria. Como é que eu faço para me saber os termos que estão na posição de núcleo? Veja aqueles que não estão preposicionados. Algum desses termos aqui, ó, destes termos estão preposicionados? Não, não estão. Então, descartei, ó. Os três não têm preposição. Destes três, quais são os mais importantes? Pô, Gustavo, o mais importante aí, para mim, é João e Maria. Exatamente isso, pessoal. Então, João e Maria, pessoal, eles são o sujeito, tá? Sujeito da minha oração. Perceba que eu tenho... perdão, pessoal, sujeito não são um núcleo, tá? Sujeito não. São um núcleo.
beleza? São o núcleo da minha oração. Percebe que eu tenho dois núcleos. Dois núcleos. O que foi que eu disse no conceito de sujeito composto? Possui dois ou mais núcleos. Se tem mais de um núcleo aqui, ó, sujeito composto. Então, coloquei composto, ó. Sujeito composto. Tranquilo? Perceba que os núcleos aqui, ó, eles não fazem parte dos termos determinantes. Artigo, adjetivo, numeral e pronome. Os núcleos são substantivos. Fazem parte dos termos determinados. Então, por esses motivos, né? Por esses motivos, eles são classificados como o núcleo do sujeito. Então, dois núcleos, sujeito composto. Aí você deve estar se perguntando, Gustavo, e esse ezinho aqui, ó. Galera, esse ezinho está fazendo ligação de João e Maria. Estava ligando os dois núcleos. E qual a classe gramatical responsável por fazer essa conexão? Conjunção. A conjunção ela liga orações e também termos de mesma função sintática. Portanto, isso aqui é uma conjunção, tá? Isso aqui é uma conjunção. Beleza? Não confunda isso. Não vai confundir com adjunta de nominal. Conjunção não exerce função sintática. Tranquilo? Galera, vamos trabalhar com mais exemplos. Vamos ver mais exemplos. Deixa eu ver. Diga assim, ó. Não, aqui não. Diz assim, ó. Pedro, Tiago, Gustavo e Maria são policiais. São policiais. Pedro, Tiago, Gustavo e Maria são policiais. Esses meus exemplos são demais. Olha só, pessoal. Passo a passo. Verbo. Aqui está. Indaga o verbo. Quem são policiais? Você vai ter como resposta tudo isso aqui, ó. Desde o Pedro até Maria. Tudo isso aqui é o sujeito da oração. Tudo isso aí, ó. Todos esses termos aqui, ó. Todos esses termos. Agora, quando eu faço referência ao núcleo, estão exercendo a função de núcleo. Ó. Pedro é o núcleo. Tiago é o núcleo. Gustavo está na função de núcleo. E também Maria está na função de núcleo. Beleza? Percebe que eu tenho 4 núcleos, pessoal. Um sujeito com 4 núcleos. Um sujeito com 4 núcleos. Portanto, eu estou diante de um sujeito composto. Não importa a quantidade, desde que seja mais de um. Desde que seja mais de um. Aí não depende se é 10 ou 20, entendeu? Tem que ser, pessoal, tem que ser mais de um. O restante, agora, a quantidade não importa. Sendo mais de um, não tem problema. Aqui, ó, eu tenho 4 núcleos. Estou diante de um sujeito composto. Tranquilo? Sujeito composto. Então, cuidado, pessoal, com isso, tá? Sujeito composto. Agora, quando eu digo assim, ó, pra gente finalizar. Deixa eu ver qual a frase. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, pessoal, se eu lembro de uma frase bem bacana aqui. Assim, ó. A população foi aplaudida. A população foi aplaudida. Aí eu faço a pergunta para você. O sujeito desta oração é simples ou é composto? Deixe aqui nos comentários. Cara, isso é bem fácil, tá? Isso é bem fácil. Deixe nos comentários, beleza? Nos comentários. Então vamos lá. Primeiro, de cara no verbo. Eu tô cansado de falar isso, pessoal. Para você não esquecer. Identifique o verbo, faça a pergunta ao verbo ao pronome quem. Quem foi aplaudido? A população. Galera, então isso aqui, ó, é o sujeito. Sujeito da minha oração. Aí eu te pergunto, mas é um sujeito simples ou composto, Gustavo? Aí você deve estar se perguntando, pô, população é mais de um. Se é uma população, né, claro, de pessoas, né? Só pode ser mais de uma pessoa. Galera, olha só. Isso não interessa. Isso não interessa. Se a palavra ela designar
um coletivo, quer dizer, não, um coletivo não interessa, não interessa. Este sujeito tem apenas um núcleo e é a população. Isso aqui, ó, é o que me interessa. Não interessa se ela transmite um sentido de coletividade ou não, não interessa. Aqui está o núcleo. Tem apenas um núcleo. Um núcleo, se tem apenas um núcleo, isso aqui é um sujeito simples e não sujeito composto. Eu coloquei esta frase de propósito, tá? Porque população, população, mais de uma pessoa tal, sujeito composto. Tranquilo? Foi por isso que eu coloquei esta frase. Mas isso não importa. Um núcleo, sujeito, simples, pessoal. Era isso que eu queria passar para vocês. De coração, espero que vocês tenham entendido. Beleza? Até o próximo vídeo. Beijo no coração e fui.